Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina na área, para a gente falar de São Paulo, informações do Campeonato Paulista, também dados de aproveitamento do São Paulo, informações sobre a tabela de jogos do São Paulo pelo Campeonato Paulista e informações dos times do São Paulo, né? Titulares versus reservas. Nós vamos conferir aqui dois planos de jogo para a gente falar de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença, deixa o like para fortalecer esse vídeo, se inscreve no canal se você não é um inscrito aqui do Turbina e muito obrigado aos novos inscritos, vocês são especiais para nós, o trabalho aqui continua e você é muito importante para o crescimento do canal. Eu conto muito com o apoio de todos vocês, muito obrigado mesmo e vamos para as informações. Primeiro vamos falar da classificação do São Paulo, a classificação geral do Paulista, né? Botafogo segue como líder do Grupo A com 8 pontos, seguido de Bragantino com 7 pontos, Inter de Limeira com 7 pontos e Santos com 6 pontos. São Paulo com 8 pontos lidera o Grupo B, Água Santa com 5 pontos, Mirassol com 4 e Guarani também com 4 pontos. No Grupo C, o Corinthians lidera o grupo com 10 pontos, seguido do São Bento com 8 pontos, Ferroviária 4 pontos e Ituano com 3. No grupo D, o Palmeiras lidera a competição geral e também é o líder do grupo D com 11 pontos, seguido de Santo André com 10, São Bernardo com 8 e Portuguesa com 4. Na classificação geral, o Palmeiras lidera aí com 11 pontos, seguido do Corinthians com 10 pontos, o Santo André na terceira colocação com 10 pontos e o São Paulo vem na quarta colocação do Campeonato Paulista com 8 pontos, empatado ali também com Botafogo, que também está empatado com o São Paulo e seguido ali de São Bento e São Bernardo também com 8 pontos. Então na classificação geral, o São Paulo está em quarto lugar. E a gente sabe que o primeiro colocado ele manda sempre os jogos em casa nas fases finais. Então seria muito importante o São Paulo se classificar em primeiro, o que já não vai acontecer. A gente sabe aí que Corinthians e Palmeiras estão à frente e devem permanecer assim, brigando os dois ali até o final aí das 12 rodadas da primeira fase do Campeonato Paulista. Para a gente falar, né, dessas 5 primeiras rodadas do São Paulo, o São Paulo tem no total 53,3% de aproveitamento, na verdade é 53,33% de aproveitamento. De 15 pontos disputados, o São Paulo tem apenas 8, né? Então não é uma das melhores campanhas no Campeonato Paulista, aí no comando técnico do Rogério Ceni. O São Paulo abriu a primeira rodada, que foi no dia 15 de janeiro, empatando com o Ituano 0-0 no Morumbi. Depois, na segunda rodada, o São Paulo acabou vencendo a Ferroviária fora de casa por 2-1. Na terceira rodada, o São Paulo empatou o clássico contra o Palmeiras por 0-0, jogando fora de casa, e ganhou depois na quarta rodada contra a Portuguesa por 4-1, numa boa partida do São Paulo. É claro que a Portuguesa ainda está se reerguendo, né? Então não é um parâmetro muito bom para a gente analisar o jogo do São Paulo, mas o São Paulo venceu bem por 4-1. Depois o São Paulo teve uma prova de fogo no Morumbi e acabou perdendo para o Corinthians no último jogo, no segundo clássico do ano, o São Paulo perdendo por 2-1, num péssimo jogo do São Paulo, uma atuação muito ruim, né, desse time do Rogério Ceni, e o São Paulo perdendo aí a última rodada, né? Agora o São Paulo tem um confronto contra o Santo André na próxima rodada e depois tem o confronto contra o RB Bragantino, 2 jogos fora de casa, e depois recebe o Santos pela 8ª rodada no Morumbi. Então os próximos confrontos do São Paulo aí pelo Campeonato Paulista Sicredi 2023. A 6ª rodada, Santo André e São Paulo, domingo, dia 5 de fevereiro, às 4 da tarde. Depois, o São Paulo na 7ª rodada contra o RB Bragantino na quarta-feira, dia 8 de fevereiro, às 7h30 da noite. E pela 8ª rodada contra o Santos, domingo no Morumbi, dia 12 de fevereiro, às 19 horas. Aí o São Paulo tem depois, pela 9ª rodada, quarta-feira, 15 de fevereiro, às 9h35, contra a Inter de Limeira, no Morumbi. E depois contra o São Bento, fora de casa, pela 10ª rodada, no dia 18 de fevereiro, às 6h30.
a 11ª rodada, no sábado contra o São Bernardo no Morumbi, o jogo às 6h30 da tarde e da noite, né? E na 12ª rodada, domingo 5 de março, em Ribeirão Preto, contra o Botafogo no estádio Santa Cruz, às 4 da tarde, o São Paulo visita o Botafogo de Ribeirão. Então, estas são as 12 rodadas do Campeonato Paulista. O São Paulo, pelo menos, aí consegue, né, fazer alguma pontuação razoável até o momento, mas precisa fazer muito mais que isso para tentar brigar ali em cima, entre os 4 primeiros, e tentar uma boa classificação aí nas fases finais do campeonato. Seria importante o São Paulo pegar, na classificação geral, pelo menos ali a primeira, a segunda ou até a terceira colocação, que seria importante, porque a gente sabe que o segundo jogo nas fases finais sempre é decidido na casa do adversário. Isso é um problema para o São Paulo, jogar longe da sua torcida, jogar longe aí do Morumbi. E a gente sabe que decidir confrontos mata-mata fora de casa é muito ruim, né? Então a gente já viu isso acontecer várias vezes e era bom o São Paulo tentar se classificar em primeiro aí do campeonato geral, mas vai ser muito difícil passar ali Corinthians e Palmeiras, que hoje estão pelo menos aí 3, 4 pontos na frente do São Paulo, ainda na 5ª, 6ª rodada do campeonato. No total aí, ó, o São Paulo tem 8 pontos em 5 jogos, o São Paulo que tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, tem 7 gols marcados, 4 gols sofridos e tem um saldo positivo de 3 gols. Vitória por pênalti, derrota por pênalti ainda não aconteceu. O São Paulo tem 8 cartões amarelos, 1 cartão vermelho e tem um total de faltas de 65 faltas até o momento, né? O São Paulo aí que lidera o grupo B, seguido aí do Água Santa, Mirassol e Guarani, né? O São Paulo consegue a classificação do grupo. Eu acho que Mirassol e Guarani não vão conseguir passar o São Paulo na pontuação. São Paulo deve se classificar em primeiro do grupo B e aí vai ter os confrontos depois, né? Ali primeiro o primeiro contra o 8º, o segundo contra o 7º e assim vai até as fases finais de quartas de finais e semifinais aí do Campeonato Paulista. Essas são as informações da tabela de jogos, também do aproveitamento do São Paulo no Campeonato Paulista até o momento, 53% de aproveitamento. Os confrontos do São Paulo até o final da primeira fase, até a 12ª rodada do Campeonato Paulista. E agora a gente vai falar aqui dos times titular contra a reserva, né? Rogério Ceni já tem mudado bastante esse time do São Paulo, ainda não tem uma identidade esse time do São Paulo e também não tem uma carta registrada, né? O time do São Paulo, você não sabe quem vai jogar, como vai jogar, você não sabe a escalação do São Paulo, se vai no 4-1-4-1, no 4-4-2, no 4-2-3-1, 3-5-2. Você nunca sabe o que esperar desse time do Rogério Ceni. E algumas perguntas aí nos bastidores é quem deveria jogar, né? Quem deveria ser o titular desse time do São Paulo? Quais são os 11 jogadores titulares do São Paulo, incluindo os estrangeiros? Então, eu coloquei aqui 2 escalações para que a gente possa analisar e também tentar fazer um confronto aí individual e até coletivo dessas 2 escalações. Então, no sistema 4-2 ou 4-2-4, que é o Rogério Ceni tem utilizado, ou 4-3-3, né, com 2 pontas abertas, eu coloquei aqui a última escalação do Rogério Ceni no clássico contra o Corinthians, né? Rafael, Alan Franco, Arboleda e Orejuela, Wellington, Pablo Maia, Mendes e Nestor, na frente David, Caleri e Rato. Esse é o time aí titular que o Rogério Ceni colocou no último jogo. Ali no outro lado, né, o mesmo goleiro, você poderia também colocar outro goleiro, não teria problema ali, Felipe Alves ou Jandrei também daria certo, mas uma zaga alternativa com Beraldo e Luan de zagueiro, Caio Paulista na lateral esquerda e Thales Costa na lateral direita, Gabriel Neves como primeiro volante, Pedrinho, Marcos Paulo e Galopo na frente, Erisson e Luciano, já contando a chegada do Erisson, mas também poderia colocar o Juan ali, o garoto da base que já está aí no banco de reservas do São Paulo. Então essas 2 escalações aí a gente pode tentar analisar
um confronto, né, pessoal aí entre os jogadores. Na minha opinião, se você colocar o Felipe Alves ou o Jandrei, eles estão um pouco abaixo do Rafael. Eu acho que o Rafael tem um pouquinho mais de qualidade embaixo da trave, com as mãos, e talvez seria o titular absoluto. Já para a zaga não tem muito o que ser feito. Arboleda, ele é o principal zagueiro do São Paulo, infelizmente está com uma tendinite no joelho, e é uma incógnita para o próximo jogo, né? Mas Arboleda pode ser um bom parceiro, tanto para o Alan Franco como para o Beraldo. E aí Beraldo e Alan Franco vão disputar aquela segunda vaga na zaga, lembrando que Diego Costa está machucado, em recuperação, e o Ferrarese também vai ter que fazer cirurgia, né? Vai demorar um pouco aí para voltar, talvez nem volte mais a jogar com a camisa do São Paulo. Já pela lateral esquerda, Caio Paulista e Wellington. 6 por meia dúzia, né? Eu acho que o Wellington tá devendo bastante. Eu esperava mais do Wellington, até o momento não me convenceu, que é o titular da posição. Pela lateral direita, qualquer pessoa que você colocar improvisado ali é melhor que o Orejuela, né? Então o Thales Costa ali pode ser sim o lateral direito improvisado nesse time do São Paulo. Para mim, é melhor que o Orejuela. Ali no meio, você tem Maia e Mendes de um lado e Gabriel Neves do outro. Poderia também colocar ali o Luan como um volante, né? Mas o Gabriel Neves, na minha opinião, aí está disputando a vaga com o Mendes. Para mim, os dois disputam a vaga de titular ali no meio. O Pablo Maia está um pouco abaixo, na minha opinião, desses dois. Infelizmente, tem problemas de estrangeiros no São Paulo, mas Gabriel Neves e Mendes, para mim, seria a dupla titular aí de volantes desse São Paulo. Já o Rodrigo Nestor, pelo lado aqui esquerdo da tela, no time titular do Rogério, não seria o meu meia principal, o meu meia titular da posição. Eu gostaria de ver outras opções. Galopo ou Marcos Paulo seria uma boa opção. E até mesmo ali na frente, o Luciano um pouquinho mais centralizado. Ele já tem jogado assim, mas eu daria um pouquinho mais de espaço ali para o Luciano tentar fazer essa posição, jogando com 2 volantes de marcação, o que evita o jogador de ficar se preocupando toda hora em marcar, né? Isso ajuda na fase de construção do jogo, que deixaria o Luciano um pouco mais tranquilo ali para tentar armar jogadas. Já o Pedrinho e o David, na minha opinião, os dois 6 por meia dúzia também, não tem muito o que falar. O Wellington Rato está um pouco à frente desses jogadores de beirada, na minha opinião, ele é um pouquinho melhor. Já ali para dentro da área, não tenho o que falar. Calleri é o centroavante absoluto do São Paulo. Não tem nenhum outro jogador aí que possa passar o Calleri, colocar o Calleri no banco, né? Com a chegada do Herisson, pode ser que mude algumas coisas nesse ataque do São Paulo. Pode ser que o Rogério Ceni utilize o Herisson e o Calleri juntos, ou apenas um, né? Se bem que, pela cabeça do Rogério, é capaz dele colocar o Calleri no banco e deixar o Herisson como titular. Eu não duvido de nada, né? Já o Galopo, na minha opinião, deveria ser o meia principal aí desse time do São Paulo. Então, se você pegar um titular versus reserva, a diferença não é tão grande assim, né? O time reserva consegue sim bater de frente com esse time titular aí do Rogério Ceni, né? Eu acho que só a zaga ali que está um pouco abaixo, porque o Luan é um volante, mas já jogou como zagueiro e poderia sim ser improvisado ali como um segundo zagueiro, na minha opinião. Eu acho que o Luan conseguiria desempenhar aquele bom trabalho ali como zagueiro. É um bom marcador, é um cara que tem um físico muito bom ali. Para ser zagueiro, conseguiria jogar tranquilamente, né? Já pela direita, o Thales Costa e o Orejuela, é o que eu falei, o Orejuela pode ser substituído por qualquer outro. E ali do meio para frente você tem muitas opções para fazer o que bem quiser, né? Colocar 3 atacantes, colocar 2 meia, 2 volantes, você faz o que você quiser do meio para frente. Os jogadores são bem nivelados, quase que igual ali, nivelado por baixo, é verdade. O que destoa um pouquinho, na minha opinião, aí é o Calleri na frente e o poder de decisão também aí do Luciano, que eu acho que está um pouco à frente dos demais. Mas dali você pode fazer várias mudanças e alterações que não vai mudar muita coisa na prática, né?
Esses dois foram os dois times que eu coloquei aqui. Você mudaria alguma coisa? Gostaria de ver uma diferença nesse time? Deixa aí nos comentários a sua escalação, os 11 titulares para você do São Paulo. Lembrando que pode escalar apenas 5 estrangeiros por partida. Só pode relacionar 5 estrangeiros para cada partida. Deixa aí nos comentários a sua opinião. É muito importante a sua escalação aqui no canal. Muito obrigado pela sua presença, eu vou ficar por aqui, eu volto nesta sexta para falar de São Paulo, informações importantes. Teve a apresentação do Hérisson, a apresentação do Caio Paulista, já anunciado, os dois jogadores de forma oficial devem sair no bid até sábado para jogar no domingo contra o Santo André. Eu agradeço a sua presença aqui e volto nesta sexta para falar de São Paulo. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve tricolor paulista, um forte abraço. Valeu!